Olá, turma. Aqui é o professor Diego, do canal Tecmática. No vídeo de hoje, mais um da série de preparação para concurso público. Nós temos uma questão com um enunciado consideravelmente grande para um concurso, embora as questões estão muito maiores hoje, mas para o de matemática eu sei como é, com muitas informações, então faça uma leitura atenciosa da primeira vez, para que você precisa voltar apenas para retirar algumas informações. Isso é muito saudável no concurso, você ganha tempo e você não tem noção de quanto tempo você perde quando você faz uma, duas, três leituras na busca de informações e na busca de compreensões acerca desse enunciado. Então aqui ele fala o seguinte: a lei de resfriamento de Newton afirma que a diferença, lembrando, o resultado de uma subtração, a diferença de temperatura entre um corpo e o meio que o contém decresce a uma taxa de variação proporcional à diferença de temperatura. Então, considerando, né, essa variação inicial, como o delta está representado por ΔT aqui, a diferença de temperatura no instante t igual a zero e ΔT, né, representado com t aqui na frente, a diferença em um instante qualquer, essa lei se traduz pela expressão ΔT, né, num instante qualquer, igual ao ΔT no instante inicial, vezes E elevado a menos K vezes T, em que a constante K depende do corpo, beleza? Ou seja, depende do objeto que a gente está analisando. Então, suponha que em uma cozinha cuja temperatura ambiente constante é 30 graus, um bolo é retirado do forno e colocado sobre a pia. Nesse momento, a temperatura do bolo é de 100 graus. Beleza? Copiada a informação? Então, se nós precisamos saber a diferença entre um determinado objeto e o meio no qual ele está, aqui já tem uma informação. Um bolo que é retirado do forno, né, no momento inicial ali, 100 graus, e ele, né, percebe que o ambiente tem 30. Então, essa diferença é um dos fatores que nós já precisamos identificar. Após 5 minutos, verifica-se a temperatura do bolo, né, e o termômetro marca 65 graus. Se o bolo, né, estiver no ponto de servir, quando sua temperatura atingir 37 graus, depois de quanto tempo, né, a partir do momento em que foi colocado sobre a pia, ele estará pronto para ser servido. E aí tem um complemento que fala para nós considerarmos o logaritmo de 2 como 0,3. E aqui temos as opções. E aí, turma, com o entendimento básico dessa parte inicial, você precisaria entender o seguinte: olha só, o próprio enunciado explicou que essa primeira variação seria a variação em um minuto qualquer, em um tempo qualquer. Qual que é o nosso tempo aqui do problema? É os 5 minutos. Então, após 5 minutos, o bolo tinha 65 graus e o ambiente era 30, beleza? Então, essa é a diferença. Já no momento inicial, a variação inicial aqui seria quando o bolo saiu do forno, que tinha 100 graus, e no ambiente também era 30. Isso tudo está atrelado, está multiplicado ao número de Euler, que vai compor a nossa constante, elevado ao K, que representa uma constante que depende do produto que você está calculando, vezes t, vezes o tempo. Então, aqui nós multiplicaríamos a mesma coisa, o número de Euler elevado a menos k vezes 5, porque é no quinto minuto que nós estamos levando em consideração essas informações. Posteriormente, 65 menos 30, nós teríamos 35. 100 menos 30, nós teríamos 70, vezes esse número de Euler, menos 5, elevado, né, a 5 vezes K, ou 5K, melhor dizendo. Então, a partir daqui, né, quando você lembrar que ambos os lados estão divididos por 70, ou se você faz, né, direto, considerando que o 70 que está multiplicando passa dividindo, independente da forma que você faça, você precisa entender que a simplificação aqui é de extrema importância. Por quê? 35 dividido por 35 é 1. 70 dividido por 35 é 2. Então, isso daqui já simplificaria bastante os nossos
cálculos, combinado? Então, a partir desse cálculo, dessa situação, que você iria em busca da letra K, do valor da letra K, que é a nossa constante para esse determinado produto. E isso acontece, né, porque nós precisamos dela para calcular outra situação. Então, aqui, gerou uma situação que nós podemos representar assim, turma, ó, que um determinado número A está sendo elevado a um determinado número x que resulta no número b. Por que que nós podemos representar assim? Ou até melhor, né? Porque como está do lado contrário, representar dessa forma. E essa, né, essa forma é uma forma de escrever um logaritmo também, porque quando nós escrevemos o logaritmo, nós precisamos entender que o logaritmo, por exemplo, de b, considerando essa relação de cima, na base a, seria igual a x. Cientes disso, né, nós podemos simplesmente reescrever aqui de maneira que menos 5k seria igual ao logaritmo de meio na base e. E nós sabemos, turma, que base e no logaritmo pode ser representado como logaritmo natural, ln, né, de 2 elevado a menos 1. E aí eu dei outro pulo do gato aqui, por quê? Toda vez que eu tenho, né, uma potência cujo expoente é negativo, igual a 2 elevado a menos 1, lembra que nós, para, né, determinarmos esse expoente positivo, a gente escreve o inverso e eleva ele ao valor positivo. Então, aqui eu só fiz uma escrita que nos, né, digamos assim, uma simplificação que nos ajudaria a entender que 5k é igual. Turma, toda vez que o logaritmando ele for uma potência, nós podemos, por uma propriedade do logaritmo, escrever esse número aqui na frente. Então, menos 1 vezes ln, vou colocar aqui, não vou pular essa etapa não, porque eu acredito que vai bugar a mente de muita gente, eu poderia simplesmente escrever 5, né, menos 5k, igual a menos ln de 2. E quando eu faço isso, lembrando que esse 5 multiplica a nossa constante k, eu poderia reescrever do lado de cá pela operação inversa dividindo. Menos dividido por menos é mais, então aqui é positivo, então aqui eu teria a nossa constante como esse valor. Posso substituir, turma, por 0,3? Não. Lá está falando que o log de 2 é 0,3, não o logaritmo natural. Agora, em posse dessa informação importante, na qual nos foi dito que o logaritmo natural é 2, eu posso lembrar, né, daquela relação que determina o resfriamento e refazê-la considerando, né, deixa eu só apagar aqui que lá está escrito diferente, para não bugar sua mente. E refazê-la considerando os valores que nós encontramos. Quais valores são esses? Um é o que estava lá no enunciado já, falando que seria 37 graus, considerando que a temperatura do meio era 30, nós temos essa diferença. Posteriormente, a temperatura inicial não mudaria, 30 graus do bolo, menos os 30, né, do espaço, do ambiente, menos a nossa constante. E aí, muito, né, vou pedir para vocês muita compreensão, porque aqui vai ficar complexo de ficar escrevendo toda hora, mas vamos lá. ln, né, sobre 5 vezes t. Esse seria nosso expoente. Até escrevi mais ou menos torto aqui para a gente ter espaço depois nas próximas linhas. 37 menos 30, nós teríamos 7. 100 menos 30, nós teríamos 70. Isso tudo vezes esse número de Euler, que está elevado a ln do número 2 sobre 5. Isso tudo vezes t. E aí, turma, dando alguns pulos aqui, nós lembraríamos que o 70 que multiplica, nós podemos reescrevê-lo aqui, beleza? E teríamos essa multiplicação, essa igualdade, na qual o segundo membro teria esse número de Euler, elevado ao logaritmo natural do número 2 dividido por 5 vezes t. É desse jeito mesmo, turma. E por isso que você precisa ter o domínio de determinadas coisas para que você possa melhorar, né, essa equação, a facilidade de simplificar na hora do concurso. Tentando deixar o mínimo bagunçado possível, mas é um pouco inevitável aqui. Então, nós teríamos 7 dividido por 7, que é 1, 70 dividido por 7, que é 10, e aqui o mesmo valor, o número de Euler elevado ao logaritmo natural do número 2 dividido por 5, isso tudo vezes t.
colocando aqui porque a gente não multiplicou ainda. E lembrando da propriedade do logaritmo, que fala que A elevado a um determinado número é igual a B, pode ser representado na forma logarítmica como o log do número B na base A, que seria igual a x, nós podemos reescrever isso aqui, turma, como menos o logaritmo natural de 2 sobre 5 vezes t, isso tudo igual ao logaritmo, né, de 1/10 na base E. E só pulando aqui para o alto, para nós termos mais espaço, lembra, turma? Logaritmo na base E é o logaritmo natural. Então, nós temos aqui esse mesmo logaritmo vezes t vai ser igual ao logaritmo natural de 10 elevado a menos 1. Por que 10 elevado a menos 1? Pelo mesmo motivo que aquela hora eu fiz o 2 elevado a menos 1, beleza? Então, aqui já poderíamos simplificar da seguinte maneira, turma. Esse, né, é menos ln de 2 dividido por 5, a gente vai reescrever ele no segundo membro da equação. Só que antes de reescrever, nós vamos simplificar isso aqui. Porque lembra, quando o logaritmando ele for uma potência, eu posso pegar o expoente e escrever ele na frente do nosso logaritmo, ok? Então, aqui eu teria menos o logaritmo natural do número 10 e aqui menos o logaritmo natural do número 2 sobre o número 5, beleza? E isso faz com que nós tenhamos que fazer uma divisão de fração. Turma. Primeira coisa, menos dividido por menos, o sinal é positivo. Outra coisa, o denominador aqui era 1, né? Dessa parte de cima. Então, lembra, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Resumindo, turma, nós precisaríamos de simplesmente reescrever esse 5 aqui no alto. Quem não entendeu, depois eu tento explicar melhor, mas aqui é só para o vídeo não ficar gigantesco mais do que já está. Então, nós teríamos a seguinte situação, ln do número 10, ln do número 2. Mas o que eu tenho para simplificar lá, turma, é o log. Então, eu posso fazer aquela troca de base, porque todas as vezes que eu tenho um logaritmo dividido por outro logaritmo, lembra? Eu posso reescrever isso como log do número 10 na base 2, vezes 5. E esse log do número 10 na base 2, eu posso reescrever ele como log do número 10 sobre o log do número 2. Por isso que existe uma propriedade que a gente fala que é a troca de base no logaritmo, tranquilo? Vezes 5. Aí já fica de boa. Por que fica de boa, turma? Porque aqui o log do número 10, lembra? Qual número é elevado a 10? Porque é logaritmo, então parte do pressuposto que a base é 10, porque pode ocultar. Então, qual número que nós elevamos a 10 para que o resultado seja 10? É o próprio 1. 1 que teria que ser esse expoente. E aqui, o log do número 2, lá no problema, né, no enunciado, está falando que nós podemos considerar esse log de 2 como 0,3, ok? Então, aqui nós temos 0,3 vezes 5. E aí eu vou mudar de página para que a gente possa resolver essa última parte aqui, que embora pareça, né, a mais tranquila, e é a mais tranquila, alguém pode embolar, beleza? Então, finalizando, turma, até peço desculpa pela bagunça aí na escrita, porque quando é muita coisa assim, a escrita vai ficando cada vez pior. Nós teríamos aqui que o tempo seria igual a 1 sobre 3/10 vezes 5. Dica que eu falo para vocês, tu transforma em fração. Fração é um número ali inteiro, vai ajudar no cálculo e depois lá no final, se tiver que passar para decimal, você passa. Então aqui seria 1 sobre 3/10, aí vou aumentar essa barra para vocês lembrarem, vezes 5. Divisão de fração, turma, nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda, e aqui já tínhamos o 5, beleza? Isso tudo aqui, turma, fica 1 vezes 10, 10, 10 vezes 5, 50, e 3 vezes 1, 3. Então, nós teríamos 50 dividido por 3. Realizando essa divisão aqui no cantinho, pessoal, 50 dividido por 3. O múltiplo de 3 mais próximo do 5 é o 3, que é quando eu multiplico ele por 1. Então, ficaria 2 no resto, com o zero aqui das unidades 20.
O múltiplo de 3 mais próximo do 20 é o 18, que é quando eu multiplico ele por 3. E aí, né, chegaríamos na parte decimal e já perceberíamos que isso aqui é uma dízima periódica, beleza? Porque aqui seria 6 de novo, 18, aqui 2, aqui 0, aqui 20, aqui 18 de novo, aqui 2 e por aí vai. Só que eu chamo a atenção para o seguinte, é um problema que pede os minutos e os segundos. Então, nós acabamos de descobrir que seriam 16,66 infinitamente, ou seja, minutos. Eu preciso de descobrir esse 0,66. Quantos segundos que eles representam? E para descobrir isso, eu multiplico, né, por 60 segundos, porque 1 minuto tem 60 segundos, então eu vou multiplicar isso. Ah, mas eu não poderia multiplicar simplesmente somente o 6? Poderia, turma, mas aí quanto menos números você multiplica, menor é a precisão. Então vamos fazer um combinado aqui. Vamos multiplicar, já que você precisa de tempo na hora, só por 2,6 já para você ter uma ideia, ok? Aqui nós poderíamos reescrever isso como 66 dividido por 100, 66 centésimos, vezes 60, beleza? Porque aí você multiplicaria 6, né? 66 vezes 6, 36, 30 unidades transformamos em 3 dezenas, 6 vezes 6, 36, com mais um, 39. Então, nós teríamos aqui, ó, 39,6, combinado? E aí, fica mais fácil, porque 300, né? 39, 396, turma, deixa eu só voltar aqui. Foi esse cálculo que nós demos. Por que eu fiz esse cálculo? Porque aqui não é 6 vezes 10, então bastava que a gente colocasse esse zero no final em todos os casos. É só um modo de ganhar tempo. Isso tudo dividido por 100. Dividir por 100, vocês sabem que é o mesmo que a gente deslocar essa vírgula que está aqui, duas casas decimais. Então, nós teríamos 0,66, 39,6 segundos. Se nós fôssemos arredondar isso, turma, é o mesmo que 40 segundos, concordam? Por que eu já estou arredondando? Porque essa é a opção que tem lá. Porque aqui você encontrou que você teria 16 minutos e 39,6 segundos, ou seja, 16 minutos e 40 segundos. Combinado? Então, a alternativa D, né? De novo, peço desculpa pela bagunça que fica quando os cálculos são grandes, pelo pouco espaço que eu tenho aqui. Acaba ficando tudo muito miudinho, tudo tremido, mas espero ter ajudado e até a próxima.